Olá, Glenda, tudo bem? Olá, Nicolas, tudo bem? Hoje a gente podia falar então da experiência de alunos mesmo, no meu caso, na minha visão de professor, né, em relação aos alunos, e a sua visão de mãe, como em relação à criança e também como psicóloga, né, em relação das crianças aprendizes. E, por fim, também a nossa experiência enquanto alunos, né? Que, na medida em que podemos trazer essa experiência de que fomos alunos também, né? Então, nós também tivemos essa infância de escola. Eu vou começar, então, fazendo uma observação que é assim, faz parte do processo de aprendizagem, eu entendo como parte do processo de aprendizagem a disciplina chata, quer dizer, aquela disciplina que de fato, né, não vai ter uma utilidade para o aluno. O aluno vai ter que lidar com uma questão teórica, vai ter que pensar, desenvolver alguma coisa em relação àquela disciplina com a qual ele não se identifica, né? E enfim, e que ele não consegue ver uma aplicação prática para aquilo. Ele está aprendendo porque estão falando para ele aprender. Então, isso faz parte do processo de aprendizagem, saber lidar com isso. Outra questão é saber lidar também com o professor chato. Porque tem professor que dá aula que é sonolenta. Você vai fazer o quê? Às vezes é o cara que às vezes junta as duas coisas. Uma disciplina que não é a mais agradável, dada por um professor que não é o mais simpático, sabe? Uhum. E isso faz parte do aprendizado também, porque na vida a gente sabe, as coisas não são como a gente quer o tempo todo. A gente consegue escapar de uma situação aqui, escapa de uma ali, mas a gente tem de lidar o tempo todo com coisas que a gente considera serem injustas, né, que não nos valoriza, enfim, coisas que se eu pudesse fazer o mundo à minha maneira, eu eliminaria isso e aquilo. Sim, Então, como que você uh, pensa essas questões? sim. Essa primeira que você citou, né, da disciplina chata. Eu penso, até pela minha experiência também como aluna, que vale, né, também o professor ele ter esse entendimento, essa visão mais global do que representa aquele conteúdo diante da demanda da própria turma, porque tem turmas que dá para a gente sentir pessoas, né, que dá para a gente sentir que tem um interesse, que presta atenção, né, que tem aquelas turmas também que se entende que estão ligados em outras coisas. Eu tive a oportunidade de estudar à noite, numa época quando eu decidi trabalhar com meu pai, eu tinha 14 anos, trabalhar assim, ajudá-lo, né, nas atividades da empresa dele. E aí eu fazia isso durante o dia e à noite, né, eu passei tive que estudar à noite para poder conseguir cumprir. E eu me lembro que eu fui parar numa turma, que era a turma E, né, deixa eu lembrar, terceiro E, e era vista como a turma mais complicada. Complicada em que sentido? Muitas pessoas que trabalhavam. Enfim, então nós tínhamos que lidar com essa turma que tinha muitas pessoas com demandas diferentes, né? Era muito comum algumas pessoas chegarem muito atrasados, alguns chegavam 7 horas, 8 horas, a entrada era 6h30. Então, eu lembro que alguns professores, assim, você olhando agora, estava meio que explícito, que era uma turma que já estava trabalhando, que tinha outras responsabilidades. Então, eram alunos que estavam descumprindo com a responsabilidade deles ali, né, na escola, para cumprir com outra responsabilidade que é numa instituição, numa, né, numa empresa.
Não estou dizendo que é certo, que tem que amenizar, né, que tem que passar pano, como as pessoas dizem, mas acho que quando a gente observa, porque o professor também, ele está ali numa tarefa, né, difícil, às vezes ele está cansado, né, já deu várias aulas, então eu acho que às vezes falta um pouco olhar para o trabalho, pelo menos, né, na minha perspectiva, eu penso que olhar um dia de cada vez. Então, hoje a turma está agitada, hoje todo mundo chegou cedo, hoje me parece que as pessoas estão muito cansadas. E acho que, teoricamente, né, seria importante conseguir adaptar o conteúdo. Né? Eu estou falando em teoria porque a gente sabe que, às vezes, na prática, tem muitas demandas das instituições de ensino sobre o professor que impedem ele de ter aquele olhar, né, mais focado, aquele olhar mais individualizado. Se tiver um aluno com necessidades especiais, por exemplo, é um grande desafio. Se não tiver um professor ali assistente, um professor, né, que dá uma pessoa para dar um suporte, levar esse aluno com necessidades especiais ao banheiro, ou quando a turma estiver muito agitada, dar uma volta com ele, né, até ele se acalmar, tirar ele da crise. Então, assim, como que um professor sozinho conseguiria fazer todas essas intervenções? Isso a gente pensando em um aluno com necessidades especiais. Agora, imagine se tivessem 5, 10 alunos nessa turma, como é que seria? Aí, nem colocando, né, nem focando tanto na questão das necessidades especiais. Pensando em pessoas com desenvolvimento típico, já é difícil, cada pessoa é única. Então, por isso que eu nem gosto dessa divisão. Eu acho que se tivesse uma cultura de lidar com a educação, tendo em vista a singularidade, né, que existe uma singularidade, não estou dizendo fazer o conteúdo para cada uma das 30 pessoas, 30 alunos que estão na turma, mas partir do pressuposto que existe uma singularidade, que existem questões, às vezes familiares, às vezes diferenças de perfis de aprendizagem diferentes. Então, tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende mais copiando, outros aprendem mais só observando. Então, são tantas variáveis que é difícil mesmo, né? Então, eu penso, né, não sei qual a sua visão, mas eu penso que nós já sabemos, nós como profissionais, tanto da psicologia, quanto os professores, profissionais da educação, nós sabemos que a forma como o sistema é organizado, no sentido do cumprimento das regras, na tentativa de formalizar, de organizar, uniformizar aprendizagem e conteúdo, a gente já sabe que isso não funciona. Então, eu acho que é chegado o momento de terem mudanças acontecendo, né, no nosso sistema de ensino. Acho que seria importante que a gente pudesse fazer mais movimentos, ter mais debates, né, que colocasse em xeque essa ideia, né, dos 30 alunos sentados em fileiras durante 50 minutos, 6 aulas seguidas, de pensar um pouco como é que é para a gente mesmo, nós adultos, quando a gente, na faculdade, não sei como foi a sua experiência, mas na faculdade tem uma possibilidade maior de levantar, vai ao banheiro a hora que quer, vai lá na cantina, compra um salgado, volta. Muitos professores dão essa abertura, né, essa liberdade. E as crianças e adolescentes, muitas vezes, eles não têm essa possibilidade, né? Então, às vezes, eles estão lá, como você falou, às vezes é uma aula monótona, chata, e eles têm que ficar ali, sentados, naquelas cadeiras ali desconfortáveis. Pelo menos eu penso que é preciso ter mais discussões, mas não só discussões, movimentos, é preciso ter uma permissão para tentar arriscar em testar algumas metodologias que visem abraçar mais a diferença. Eu penso também, assim, de testar metodologias, adaptar para o aluno, ainda que haja uma perda em quantidade de material, porque, às vezes, como professor, eu tenho que cumprir aquele programa,
né? E eu vejo assim que a coisa, a gente vai passando por cima. Talvez fosse melhor passar menos conteúdo e ter certeza de que o aluno conseguiu apreender aquilo, sabe? Conseguiu ter um entendimento real daquilo. De repente, ele não viu tudo o que o programa propôs, mas o pouco que ele viu, ele de fato entendeu. Isso tem um reflexo, inclusive, para o vestibular, não atrapalha, porque entre ter um conteúdo que você domina e você ter visto de modo, a gente diz, ter uma visão panorâmica a respeito da disciplina, você viu tudo, não entendeu nada, ou então viu menos, só que esse menos que você viu, você entendeu e consegue trabalhar com aquilo. Né? Isso dali eu acho importante, sim, Promove associações, Uhum. foco, né? Dá para ele manejar mais esse pouco conhecimento, aplicar Sim, na vida, penso, né? Levar para sim. outras áreas. Concordo. É, de não ter tanto conteúdo assim. A gente tem um conteúdo, às vezes, muito grande, né, na escola, muitas disciplinas, e acaba. E a pressão do vestibular. Né, que a pressão do vestibular, que na escola, especialmente na escola particular, é uma escola particular só pensa nisso, né? Quer dizer, a escola se promove a partir do vestibular. Então, o aluno que faz aula comigo, ele passa no vestibular direto, não precisa ir para o cursinho. Então, o aluno que faz aula aqui na minha escola, ele tem um trabalho diferenciado. E aí, esse trabalho diferenciado é um trabalho que volta totalmente para o vestibular. Enquanto que o ensino público, ele às vezes dá uma margem maior, é possível ter uma flexibilidade, e o professor ter um pouco mais de personalidade, trabalhar com os alunos de modo mais individual, né, e trabalhar de um modo mais pessoal com a matéria, e sem ter esse foco tão grande no vestibular. A gente pensa no vestibular, sim, mas não é o objetivo principal. Nós não estamos tão presos ali. Né? E aí Pois também, é, pois é, exatamente. E como é que faz, né? Tendo esse foco todo para o vestibular, quando tem alguns adolescentes que não querem fazer vestibular ou não se decidiram ainda. Você concorda que isso atrapalha até o processo, né, de escolha para um curso, para a construção de uma carreira? Porque parece que não tem tempo, ele tem que decidir, ele está ali, né, passou do segundo ano para o terceiro, ele tem um ano para escolher uma coisa que ele vai cursar durante 4 ou 5 anos e vai ter que seguir durante boa parte da vida. Como é que você acha que essa pressão, né, de escolher a carreira afeta? eu mesmo eu sou contrário a essa pressa tão grande assim de fazer a graduação, mestrado, doutorado, um em seguida do outro, e colocar, de repente, a gente tem doutores com 30 anos de idade, sabe, sem experiência de vida. Eu estava comentando com uma amiga cipriota, né, do Chipre, e ela estava contando o que é exatamente o contrário lá. Ela chegou ao doutorado cedo, terminou o doutorado, e não encontra trabalho porque as universidades não contratam professores jovens, né? Tem que ter experiência de vida. Né? Então, é claro que o Chipre não tem os problemas que o Brasil tem, não faltam professores. Aqui no Brasil faltam professores, a gente tem que formar, sim, muitos professores, mas parece que há uma pressa muito grande, então a gente está vendo ali o doutorado direto, né, quer dizer, não precisa fazer mais um mestrado, o aluno pode terminar a graduação e já ir direto para o doutorado, para encurtar o trabalho. E o doutorado, alguns programas de bolsa estão oferecendo bolsa de 3 anos, quer dizer,
a FAPESP, né, está diminuindo, bolsa de doutorado é de 3 anos, não mais de 4, quer dizer, acaba incentivando o aluno a terminar antes, fazer o doutorado em 3 anos, quer dizer, no final das contas, pensar um profissional de letras chegaria ao doutor, poderia chegar a doutor em 7 anos de estudo, sabe, quer dizer, você tira 2 do mestrado e tira 1 do doutorado, né? Então você acaba encurtando o trabalho. É uma pressa muito grande, e o que resulta disso, né? Quer dizer, é um profissional muito jovem, sem experiência de vida, e com uma formação que a gente sabe que acaba sendo problemática, né? Quer dizer, poderia ter, no caso dessa minha amiga do Chipre, ela terminou rápido, mas o que se espera no Chipre é que o professor faça uma graduação, depois dessa graduação ele vai trabalhar no ensino, né, de jovens, né, vai dar aula para o ensino médio, vai ter experiência de sala de aula, depois ele vai fazer um mestrado já com alguma maturidade, e depois ele vai fazer um doutorado também consistente mesmo, né, e vai pegar uma turma, ele vai trabalhar na universidade, né, pode ser um professor universitário a partir dos 45, 50 anos, sabe? Que não vai ser essa coisa de universidade com professores muito jovens, o cara tem 30 anos de idade, é um professor universitário, né? Então, quer dizer, você ter vários tipos de saberes, você ter o conhecimento técnico, o conhecimento teórico, mas também experiência de vida. Isso também é importante, né? E eu acho que o que a gente faz aqui, de querer que a criança já decida o que é que ela vai ser quando crescer, né, que tenha essa maturidade, quer dizer, então, eu vou ser professor de português, eu não vou precisar de química, eu não vou precisar de física, né? Então, a gente tem que levar em conta também, eu sempre falo isso para os meus alunos, a gente tem que levar em conta que muitas vezes os nossos planos não dão certo, né? A gente planeja uma coisa e depois o plano não dá certo, a gente tem que mudar o rumo da vida. Então, de repente, como eu falei, eu quero ser um professor de português, mas de repente eu percebo que que não tem um curso de letras na minha cidade, para cursar letras eu tenho que ir para outra cidade, a mudança de cidade nem sempre é fácil, e talvez tenha um curso excelente de farmácia. Então, aí para farmácia eu preciso de química, que eu abandonei, não quis saber no ensino médio. Então, assim, essa mudança de plano, né, pode ser um entrave, quer dizer, a criança decide o que é que ela vai querer estudar enquanto é criança, e depois muda o caminho e aí não sabe o que fazer da vida. Então, eu acho que aí toca naquele segundo ponto que você trouxe, né? Acho que colocar essa escolha, né, deixar isso mais aberto, eu acho que pode ser positivo, pode ser negativo, dependendo da orientação, do suporte pedagógico, né, que tem, da discussão com a família, das necessidades, das competências. Vai ter alguém ali para conversar, para avaliar as competências da criança, porque às vezes a criança é boa numa área que nem ela nem tem tanto conhecimento, ela não gosta, então vai ter alguém ali para pelo menos conversar, né, para ela poder experimentar, para ela poder, enfim. Estou falando no sentido geral, porque parece que tira o foco do problema real. Quando você estava falando do segundo ponto, você disse assim, o professor que dá aula de um jeito chato. Às vezes, né, o que desmotiva a criança é a falta de didática, a falta de contextualização do conteúdo, às vezes a rigidez, como você falou, às vezes a falta de experiência do professor, às vezes a conduta institucional, né, que não deixa o professor ter liberdade, explorar os talentos, trazer atividades mais criativas, né, então às vezes a instituição ela deixa o professor muito engessado. Tem professores que têm iniciativas, que querem trabalhar coisas diferentes na sala de aula, mas não tem o aval, né, da direção,
enfim, tem muitas coisas que acontecem dentro do sistema de ensino e que exercem uma influência na motivação das crianças, dos adolescentes em estudar. A alienação também, né, de não conseguir entender o que representa, mas estudar, não estudar vai implicar em quê a longo prazo? Estudar vai me facilitar de que forma, né, nas minhas escolhas que eu, né, pretendo fazer ao longo da minha vida. Então, eu acho que tira um pouco o foco do real problema, que me parece que é a ausência de uma coerência nas várias ações, nas várias políticas de educação. O que se visa? O foco é o curso superior, mas na nossa realidade, muitas pessoas não querem cursar, não querem fazer um curso superior. E aí a gente pode fazer uma outra pergunta, tá, mas e se a pessoa, se o aluno, se o jovem, ele, mesmo sabendo que facilita, abre portas, mas e se ele não quiser? Então, né, como é que essa educação está sendo colocada? Todos vão ter que fazer curso superior? Todos vão ter que passar pelo Enem? Né? Acho que é importante entender, será que é uma educação que está explorando os talentos, que está explorando as potencialidades, que está ouvindo, né, a criança, as famílias, a comunidade, ouvindo a própria turma, né, cada turma tem uma característica. O que eu estou querendo dizer é que existem tantos fatores, né, que atuam no dia a dia, né, você que dá aula, eu acho que você tem essa experiência de que tem dia que a turma está de um jeito, aí você consegue dar uma aula, né, tem outro dia que está completamente diferente, e aí a aula não rende, enfim, você tem esse tipo de experiência, não tem? Da singularidade da turma, do aluno, como que é para você? Normalmente tem as turmas, né? Assim, tem uma turma que é mais quietinha, que é mais tímida, tem outro, e parece talvez o que aconteça, alguma coisa, algumas lideranças na turma, entre os próprios alunos. Parece que dentro da própria turma, os alunos elegem quais são os modelos, quais são os colegas que influenciam, né? Então, às vezes, acaba tendo uma turma que é mais aplicada, que os alunos disputam entre eles as melhores notas, quem é o melhor. Tem outra turma que às vezes sai pela tangente, né? A turma disputa quem é o pior, sabe? A turma quer mostrar que é rebelde, que ninguém ali. Isso dali por causa de lideranças mesmo. Às vezes tem aquele colega que é muito carismático, que os colegas observam muito. É o aluno que é o mais bonito, que as meninas querem namorar, ou então a menina também, que é a mais engraçadinha, que participa mais, alguém que tem um carisma a mais, né? Então, parece que direciona um pouco a turma. Tem esse aspecto, e a turma acaba se compondo ali. Então, numa mesma escola, às vezes a gente tem uma turma que é uma gracinha. Todos os professores conseguem trabalhar, conseguem desenvolver o projeto ali com aquela turma, e uma outra turma na mesma escola, no mesmo período, que é um problema, que a gente não consegue, assim que abre a porta, entra na sala e não consegue fazer nem a chamada, sabe? Então, são umas situações assim, como desmontar isso, né? Como tirar, às vezes, tirando um aluno da turma, você tira um daqui, põe para lá, os professores fazem isso dentro da sala de aula, para desmanchar os grupinhos. Você que está aí, vem sentar aqui na frente, sabe? Aí desmancha um pouco, para descolar um do outro, né? Então, e às vezes tirar, em último caso,
último caso, a expulsão do aluno, né? A expulsão, eu digo que é o último caso, é quando o aluno realmente cria muito problema, porque não é papel da escola tirar o aluno da escola. O aluno vira um problema de fato quando ele deixa a escola, né? O aluno que está dentro da escola, ele não pode ser visto como um problema. Mas às vezes, uh, mas às vezes esse aluno está faltando demais, ele não consegue nota, ele aparece, ele arruma briga com os colegas, ele tem um comportamento que não condiz, e às vezes chega num ponto em que a escola expulsa o aluno. Né? Isso às vezes traz resultados sim para a turma. Sabe, você conseguir ter uma turma fazer um trabalho mais homogêneo. Às vezes tem algumas lideranças assim na turma que às vezes tumultuam para todo mundo, sabe? Há um ou dois ali que acabam com a turma. Pois é, por isso que seria importante ter, né, psicólogos nas escolas em quantidades adequadas, porque às vezes é uma conversa, uma intervenção, né, esse aluno, né, que cria esses problemas, né, essas dificuldades, às vezes ele só precisa ser ouvido, né, ser compreendido, né, porque está fazendo ali um movimento, está se rebelando, mas se rebelando contra quê? Às vezes não é da escola, às vezes sim, né? Às vezes é um tratamento que recebe na escola, mas às vezes não. Então, ter esse profissional, porque o professor seria difícil, como que ele vai orientar, como que ele vai ensinar, como que ele vai intervir, colocar limites e ainda fazer esse movimento de acolhimento. Então, reconheço que fica muito difícil mesmo. Então, né, para que esse aluno ele pudesse, né, ter um caminho, ter uma chance, ter uma oportunidade, né, de se reconectar com a turma, reconectar com a educação, com o ensino, seria importante que pudesse ser feito um trabalho. Mas aí, assim, né, um psicólogo fora, tem as questões de valor, tem as questões de disponibilidade do profissional no serviço público. Então, o ideal seria que tivesse um profissional qualificado nas escolas, para que, né, esse aluno não tivesse que ser expulso, para que tivesse outras alternativas, né, pudesse ser pensado junto, né, mas para isso também, aí a gente puxa de novo para a questão da instituição, tem que ter vontade da instituição de fazer algo diferente, de ajudar essas crianças, de ensinar, crianças e adolescentes, de ensinar, dar uma chance para os professores mostrarem, né, do que eles, a aposta que eles têm, às vezes numa turma, numa atividade, né, dar um pouco de liberdade, orientação também, né, eu sei que tem informações, mas acho que muitas vezes acaba seguindo aquele mesmo caminho, né, de uma educação, de uma formação maçante, né, eu entendo que os professores têm muitos desafios institucionais, né, eles têm muitos desafios, tem desafios pessoais também, às vezes você começa, né, dar aula numa escola de manhã, tem uma horinha para almoçar e se deslocar, começar a, né, lecionar em outra escola, às vezes mais distante, às vezes até à noite também, enfim. Acho que a educação ela precisaria olhar todos esses participantes, direção, coordenação, né, a escola como um todo, comunidade, professor, aluno, família, né, só que a gente sabe que nesse modelo atual é difícil conseguir dar atenção a todos esses elementos com todos os alunos, né, porque, por exemplo, só o contato com a família, 30 vezes, né, 40 vezes numa turma, é complicado, né? É complicado conseguir esse tempo para, né, pelo menos conhecer esses alunos, conhecer as realidades, né? Então, acho que são discussões que precisam, né, ser, não só discussões e que gerem ações, que gerem ideias, né, que devem ser debatidas. Eu imagino que nem todas as ideias, soluções são aplicáveis em todas as comunidades, em todas as escolas, em todas as turmas, mas acho que seria importante que tivesse a possibilidade de
olhar para a singularidade da turma, singularidade da escola e aplicar coisas de acordo com a demanda, com a necessidade do grupo, dos professores. Acho que ter uma escuta que consiga acolher, encontrar um ponto comum entre esses vários questionamentos, várias necessidades, seria o ideal, né? Não sei se factível, né? Mas pelo menos seria o ideal. Nós nos alongamos bastante, já temos aqui um tempo de vídeo, porque desse assunto eu gostaria sim da gente continuar e para discutir algumas experiências que eu tenho como professor, do ensino público e do ensino privado, sabe? De comentar isso, porque tem algumas coisas que surpreendem positivamente, tem muita coisa que funciona também, sabe? Que é bacana, sabe? Acho legal Então, falar sobre isso no próximo, né? Dos prós. sim, Né, as coisas que funcionam, mesmo o sistema, né, tendo essas questões, né, que a gente já discutiu em vários vídeos, eu acho que lançar esse olhar, né, de que tem coisas positivas nessas condições, imagina se as condições melhorarem, quantas sim. outras iniciativas, quantas outras coisas positivas podem surgir. Então vamos terminar por aqui e eu vou Até guardar a um pouco do próxima, assunto então. para o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.